Os humanos hackeiam as torres de sinal GPS do inferno para usar para eles, isolando o sinal, criptografando o acesso, alterando o software e assim por diante, para que só eles possam usar. Mas eles sabem que os demônios ainda podem interferir no sinal ou simplesmente tirar ele da tomada, mesmo que eles também fiquem sem. Então eles passam a fazer seus próprios mini satélites para terem sinal de GPS, como drones estratosféricos e balões de alta altitude. Eles já teriam os mapas do inferno, seja pelo mapeamento que eles fizeram antes da invasão ou pelos próprios mapas do inferno. As cidades vizinhas já sabem da invasão humana. Muitos fogem por medo, mas alguns ficam para tentar resistir. Quando chegam, os humanos se deparam com máfias, assassinos e gangues prontas e barricadas improvisadas. Mas as barricadas não resistem à artilharia e armamento mais pesado. E por mais que as máfias e gangues resistam e causem algumas baixas da infantaria, eles caem. Mas não sem levar alguns soldados com eles. A invasão se segue relativamente fácil, sem muita resistência ou overlords significativos, caso tenha algum fora de Pentagram City. Mas outro problema surge: os Goetia. Logo, o exército vê que eles são mais fortes que os Overlords e recuam, mas não se entender mais sobre seu inimigo. Agora, o exército volta e passa a atacar de forma estratégica esses inimigos, abatendo alguns, principalmente os que lutam não se expondo como André Alphas, que na sua luta contra a IMP estava exposto na sacada de sua mansão. Snipers, blindados e tanques poderiam facilmente os atingir e eliminar, mas os Goetias também iriam se adaptar e recuam. As outras cidades são facilmente conquistadas. Alguns Goetias foram mortos, mas deixaram perdas pesadas, principalmente a infantaria, que de novo é o que mais sofre. Blindados são destruídos e a invasão foi barrada em certos pontos por um tempo. Os humanos não estavam esperando esse inimigo, mas se adaptaram e conseguiram vencer, mesmo que com baixas. Apesar de tudo, a invasão continua e mais cidades são conquistadas, até que quase todo o Anel do Orgulho esteja na mão dos humanos. A invasão foi simplesmente rápida e devastadora demais. Alguns pecados surgem para ajudar, e sozinhos mudam campos de batalhas inteiros. Eles são simplesmente fortes demais e passam a empurrar as tropas humanas, que novamente não esperavam um inimigo tão poderoso. A infantaria e blindados sofrem contra eles, por mais que continuem lutando e consigam os ferir. Eles ainda são empurrados mais e mais. Os humanos passam a atacar todos os anéis em simultâneo, mas não com invasões em larga escala, mas com escaramuças, atacando fábricas e locais importantes desses anéis, forçando os pecados e goetias desses anéis a defender e cuidar de seus próprios anéis. Assim, se os pecados e goetias desses outros anéis ficassem para ajudar o Anel do Orgulho, eles deixariam seus próprios anéis expostos, e então provavelmente seriam conquistados. Então eles não poderiam ficar ajudando tanto o Anel do Orgulho, pois teriam que proteger os seus próprios anéis. Lembre-se também que os pecados e goetias também têm que administrar e cuidar de seus próprios anéis, então eles não poderiam estar em combate sempre. Os demônios passam a se mobilizar. Eles precisam reagir de forma organizada, mas não têm exército, então as legiões dos goetias serão usadas com eles no comando, enquanto eles tentam improvisar um exército com novamente os goetias e os pecados no comando. Porém, nenhum deles tem experiência em guerra, ainda mais na guerra moderna, e não são os melhores líderes, então os infernais serão liderados por nobres mesquinhos sem experiência, além de que as legiões infernais e a população do inferno também não têm experiência em guerra. Os demônios tentam reconquistar cidades, surgindo no meio delas com portais, e conseguem reconquistar algumas pegando os humanos de surpresa. Isso causa um terror nos humanos, que percebem que podem ser atacados a qualquer momento. Mas os humanos se adaptam. Sabendo que os demônios podem surgir no meio de suas bases, eles se preparam. Armamentos de calibre mais alto e artilharia são posicionados estrategicamente. Além disso, tropas de emprego rápido também são posicionadas nas bases para que estejam prontos caso um demônio apareça do nada. Logo, os demônios percebem que aparecer nas bases de surpresa não é a melhor estratégia mais. Campanhas de recrutamento começam, seja com voluntários ou demônios forçados a ir para a guerra. E algo que eu tenho certeza é que a maioria do exército seria de imps, principalmente do Anel da Ira, já que eles gostam de guerra, mas logo eles verão que a guerra não é o que eles pensam. Com o Anel do Orgulho quase todo conquistado, a invasão nos outros anéis começa. As escaramuças continuam, atacando todos os anéis ao mesmo tempo, para que os goetias e pecados desses anéis não interfiram grandemente nos outros. Mas a invasão passa a ser agora principalmente no Anel da Ira, por um simples motivo, porque é lá que vem a quase toda a comida do inferno. Ataques são realizados contra as fazendas e plantações, até mesmo com armas químicas. Aqui a humanidade não vai se importar em violar a Convenção de Genebra. Lavouras inteiras que levaram meses para crescer são destruídas em minutos. Isso em todo o anel. O inferno logo percebe que uma crise de alimentos está próxima, então passa a produzir alimentos em todos os anéis. Isso pode ajudar com a crise a longo e talvez até a médio prazo, mas a curto prazo eles serão afetados. Os humanos passam a tentar produzir alimentos para eles no inferno. Se conseguirem, é bom para eles. Caso não, continuam sendo abastecidos por caminhões e recursos vindos da terra. Os imps do Anel da Ira resistem com bravura e fúria, mas são em sua maioria fazendeiros, desarmados ou pouco armados, indisciplinados e desorganizados. Então, por mais que resistam bravamente, eles caem facilmente. Aqui, a maior ameaça é os goetias e Satã.
Na verdade, a natureza do inferno também poderia ser um pequeno problema, já que os pais da Millie citam tornados de fogo e bestas infernais, mas ainda assim creio que o exército poderia lidar com isso. O inferno mobilizou um exército improvisado, talvez com alguns milhões, e os mandou à luta, mas apesar de resistirem melhor e causarem mais baixas, eles ainda têm vários problemas. As tropas são mal treinadas ou talvez nem tenham treinamento, são indisciplinadas, são mal equipadas, usam equipamentos diversos, o que dificulta muito a manutenção dos equipamentos, já que não são padronizados. Por exemplo, as armas usam munições diferentes e precisam de peças diferentes, o que é um grande problema. Além disso, são inexperientes, mesmo que o inferno seja um lugar relativamente hostil, ainda não se compara a uma guerra. Além disso, a cadeia logística do inferno, que já pode ser meio ruim, não está preparada para lidar com uma guerra, e apesar de sua população ser de alguns poucos bilhões, eles ainda são limitados pela logística, assim como os humanos, e por isso não podem mobilizar tudo isso. A diferença é que a logística humana é muito melhor. As indústrias do inferno passam a produzir mais munição para a guerra e tentar produzir seus próprios equipamentos, como tanques e aeronaves, mas não possuem experiência nisso. E não é qualquer fábrica que produz equipamentos bélicos, seriam necessárias muitas mudanças para isso, e ainda assim não seria perfeito. O fato deles não terem nenhuma experiência em produzir esse tipo de equipamento demonstra os atrapalhar muito e ser um grande problema. A maioria dos equipamentos de maior calibre viria do Anel da Ganância, e ao descobrir isso, os ataques às fábricas do Anel da Ganância iriam se intensificar muito. Os humanos passam a atacar as linhas de abastecimento do inferno, destruindo comboios em terra e no mar, buscando destruir sua logística e abastecimento. Os demônios tentam fazer o mesmo, mas tem muito mais dificuldade pelas escoltas humanas serem muito melhores. Os infernais passam a cavar trincheiras e tentar fazer fortificações improvisadas. Os humanos também cavam suas trincheiras. Uma pequena guerra de trincheiras começa, mas não vai ser como na Primeira Guerra Mundial. Os humanos não querem ficar estagnados nisso. Ataques aéreos contra as fortificações em trincheiras infernais são devastadores, ainda mais pela vantagem aérea ser toda dos humanos. Além disso, a artilharia é um pavor para os infernais. Goetas que voam como estolas se tornam um problema, sendo uma dor de cabeça para os humanos, e caças são enviados para abatê-los. Caças que se destacam em dogfight, que é o combate próximo entre aeronaves, como o lendário F-22 Raptor, Su-57, Dassault Rafale e o Eurofighter Typhoon são enviados. Apesar disso, as coisas não são só flores para os humanos. Os números dos infernais são muitos, mas devido à vantagem dos humanos nas outras áreas como treinamento, disciplina e equipamentos, os torna capazes de lidar com isso. Os Goetas são uma verdadeira dor de cabeça, tanto por seus poderes, tanto por sua capacidade de possessão e interferir nos equipamentos eletrônicos mesmo sem estar no local. Goetas voadores conseguem realizar manobras impossíveis para caças, até mesmo para o lendário F-22 Raptor. Além disso, mísseis guiados por calor quase não conseguem travar neles, já que sua assinatura de calor, mesmo com músculos grandes fazendo esforço para fazer uma criatura grande dessas voar, e o atrito com o ar geram apenas alguns graus de diferença, fazendo com que esses mísseis sejam inúteis a longa distância, e a curta, apesar dos mísseis conseguirem detectar essa diferença de poucos graus, ainda há grandes chances do míssil desviar do curso e não travar no alvo. Demônios infestadores se tornam uma ótima arma do inferno para conseguir informações. Além disso, os disfarces humanos dos demônios também passam a ser um pequeno problema. O inferno passa a produzir versões menores da força de Lilith, a super arma a laser criada pelo Vox. E desde as primeiras vezes que são usadas já se mostra um problema, mesmo que não sejam tão poderosas e destrutivas quanto a original. Porém, os humanos se adaptam. Contra Goetas e demônios poderosos voadores, mísseis guiados por calor são a última opção. Ao invés disso, mísseis guiados por mira óptica ou radar são usados, podendo ser disparados a quilômetros de distância e viajando a Mach 4, 5 ou às vezes até Mach 6. Isso com o caça em segurança, e essa velocidade é demais para um Goeta desviar. E mesmo que ele consiga desviar, não seria disparado um míssil, mas vários. Então ele poderia desviar de um ou dois, mas não de todos. E mesmo que ele possa interferir nos sistemas do míssil, não significa que ele deixaria de funcionar. Apenas atrapalharia um pouco, além de que os armamentos modernos já estão prontos para coisas assim. Isso seria uma guerra eletrônica de origem biológica, mas os mísseis humanos já vêm preparados para esse tipo de coisa. Mesmo que eles possuam várias habilidades, eles não estariam prontos para combates, e ainda assim, pilotos de caça são treinados para tomar decisões em frações de segundo, diferente dos Goetas, e mesmo que eles derrubem um caça, teriam que lidar com vários. Não seria enviado um ou dois caças, seriam enviados vários para bater um Goeta. Quando os Goetas tentassem interferir nos equipamentos humanos, as tropas humanas não ficariam paralisadas. Seria apenas um inconveniente e atrapalharia um pouco, fazendo com que os humanos adotem outros meios que não dependem tanto de eletrônicos quanto isso acontece. Os exércitos humanos odeiam ficar reféns de apenas uma coisa. Apesar de demônios infestadores conseguirem informações valiosas e poderem capturar capitães ou generais no início da guerra, é possível ver quanto eles estão possuindo alguém, pelos olhos brilhando em amarelo ou pela voz diferente.
Além disso, poderiam identificar demônios infestadores e outros tipos de demônios disfarçados pelo comportamento estranho, falta de documentos os identificando e até mesmo o sangue, já que o deles é negro. Então um simples exame de sangue já iria os entregar. O exército vê que os lasers do inferno são um problema, principalmente para a infantaria, que é a que mais sofre, de novo. Então passa a atacar essas armas. Mísseis podem ser disparados de dezenas ou até centenas de quilômetros, destruindo as armas e talvez até matando o cohete azarado que estivesse servindo de Duracell para elas. Por mais que os demônios resistam, eles perdem mais e mais territórios. Os territórios conquistados por eles são mínimos. Em suas trincheiras, eles são atacados por terra e por ar, tendo que enfrentar máquinas de guerra dezenas de anos mais avançadas. Artilharia, tanques, blindados, drones, helicópteros e aviões os atacam, destruindo suas fortificações.